Esse casal está construindo uma casa container de 30 metros quadrados do zero. Como nós, eles estão fazendo tudo isso com as próprias mãos e sem nenhuma experiência. Nesse vídeo, a gente vai te mostrar como os dois estão fazendo isso, tudo que eles já construíram até agora e, claro, vamos colocar a mão na massa para retribuir toda a ajuda que esses dois já nos deram. No final do vídeo, eles vão abrir o jogo e falar cada gasto que tiveram até aqui. Fica com a gente para saber quanto custou trazer esse container lá do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Spoiler, eles precisaram contratar um guindaste e fechar a rua. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficialmente casados. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente está reformando uma casa abandonada e no último vídeo vocês viram o nosso casamento no jardim. Clica no link para ver a saga do zero e se inscreve no canal porque ainda tem muitos projetos vindo por aí. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, fora do Rancho das Nuvens. Há quase um ano atrás, a gente foi conhecer a obra do Vitor e da Tati, nossos amigos que vocês já viram muito por aqui, nos ajudando na reforma da casa abandonada. Bora começar com a pergunta que não quer calar. Por que um container e quais são os benefícios de fazer uma casa assim? Eu sou a Tati, eu sou cabeleireira, sou escaladora. Eu sou o Vitor, sou atleta de highline, sou estudante de química e guia de escalada. A gente queria morar junto, queria construir uma casa e a ideia veio ser um container porque a gente queria fazer rápido. E com o container a gente já tem o chão, as paredes e o teto, né? A gente precisa fazer o forro e tudo. E outra coisa também que a gente também queria a casa elevada, né? E aí isso já facilita um pouco. A gente queria algum projeto que fosse diferente e rápido. Como nada na nossa vida é de boa, a gente estuda química, faz montanha, anda de highline. A gente queria uma casa diferente, não é uma casinha de madeira que fica pronta em 5 meses. A gente queria algo diferente. E acho que container é bem diferente. Ele já tem uma estrutura muito forte, por si só. E a gente consegue ele só em 4 pontos já levantar o container com uma casa inteira e botar em outro lugar. A gente tem vontade de conhecer outras partes, né, do mundo. E a gente não sabe onde a gente quer morar exatamente. A gente só sabe que não é aqui. Então a gente vai conhecer outros lugares. E aí, construindo a casa desse jeito, é só levar o nosso cantinho montadinho já pra lá, com tudo dentro. Bota as partezinhas que tá do lado de fora ali pra dentro. Fechou a porta e só vai. A ideia inicialmente, é um container só. E aí aqui a gente vai fazer um quarto na parte de cá, um banheiro no meio. E aí a sala, copa, cozinha, tudo junto. De uma maneira que a parte ali da mesa não fique fixa, que ela fique retrátil. Pra gente economizar um pouco de espaço. Em todo momento a gente ficou pensando em maneiras de otimizar, porque acaba que ele é grande de comprimento, mas ele é muito estreito. Então isso atrapalha bastante na hora de fazer os móveis convencionais caber dentro dele. Então tudo tem que ser próprio para ele. Depois a ideia é comprar mais um container e colocar ele por cima. A gente queria um container de 6 metros, mas o container de 6 metros ele é praticamente o mesmo valor de um de 12. Então a gente pensou em comprar um de 12 e dividir ele no meio. Os tamanhos usuais de containers, eles são medidos em pés. São 20 pés e 40 pés são os mais comuns. No caso, 6 metros e 12 metros. E aí, o de 12 tem o tamanho normal e tem o tamanho HC, que é o High Cube, que seria esse daqui. Ele tem 35 centímetros a mais do que o outro, se eu não me engano. Tem outros tamanhos também, tipo de 3 metros e de 1 metro, mas aí não faz sentido nenhum para um projeto de casa. Para casa, geralmente é usado esse ou de 6. Na verdade, era a parede do container, ele vai subir e vai virar tipo uma porta que vai abrir dessa forma. Então isso vai ser o telhado daqui. E aqui vai ter uma porta de vidro. Legal. E o chão aqui vai ser uma madeirinha com uns degrauzinhos. Legal, tipo um deckzinho, né? Um deckzinho. Legal. Chegando aqui,
Aqui vai ser a sala. Essa marcação que tá aqui no chão é um sofá. Aqui vai ficar a TV. Aqui vai ser a cozinha, com uma janela olhando pro lado de lá. Aqui atrás da gente vai ter outra janela. Mais ou menos nessa direção aqui mesmo. E essas janelas vão ser... Realmente vocês vão fazer vidro. Direto, mas... Vidro com a moldurazinha de madeira. E elas... A ideia é elas abrirem assim pra cima. Pivotante. É um painel de vidro Assim. de 1,80, assim. Ah, legal. E aí ele vai abrir pra lá, pra fora. Como se fosse um basculante, mas que abre totalmente 90 graus. Sim. Legal. Isso aqui é a lã de rocha, a lã de vidro. Que é pra isolar termicamente e transformar isso aqui num cooler. Vai ficar mais confortável. Maravilha. Já tem as marcaçõezinhas de interruptores ou tomadas. Aqui é o banheiro. Mais ou menos aqui vai ser a porta de correr pra cá. Aí essa marcação que tá aqui no chão vai ser o box, que vai ser daqui até aqui. Essa parte aqui. Aqui vai ter outra janela, mais ou menos assim, nessa altura. É estranho tentar imaginar isso em paredes. Pra fazer a janela, será que eu já não tinha que cortar? Como A é que gente é vai isso? cortar agora. Desse processo de cortar já o drywall, só de fazer tensão pra janela. Então, a gente vai ter que desenhar a janela no lugar. E aí sim, cortar esses montantes e colocar mais 2 montantes ao lado, tipo, da janela, faceado com ela. E fazer algum suporte embaixo. Continuando, aqui vai ser o quarto. Essa marcação que tá aqui no chão é a cama. É grande. Bem grande. Ela vem daqui até aqui. Nossa, muito A grande. ideia, na verdade, é que ela fique 10 centímetros pra aí. Deixa eu inverter o lado aqui pra pegar a luz. Ela vai ficar um pouquinho mais pra lá, pra dar pra passar por aqui. Aqui tendo um caminhozinho. E aqui tá a marcação da porta, que eu acho A que gente... ficou meio baixa, né? É um pouquinho mais alta a porta. Aqui, essa parte da porta, ela vai dar pro closet, que vai ser lá fora. E a gente ainda tá estudando um pouco como que a gente vai fazer essa estrutura do closet, mas a princípio a gente tinha pensado em fazer com aquela telha sanduíche, que ela já é mais ou menos no formato do container, né? Tem essas ondulações. Então a gente iria colocar elas fechando, fazendo um retângulo ali fora, e outra por cima, para fazer o telhado. E colocar móveis, armários, para E ser o essa telha closet. sanduíche, ela já é basicamente o que a gente tem aqui. É uma chapa de aço, um isolante térmico, que no caso da telha é isopor e não lã de vidro, e outra chapa de aço. Então já vai proteger termicamente também, não vai virar um forninho. Legal. E aí aqui vocês pretendem fazer um deck também pra Aqui ter vem outro deckzinho. uma varandinha pro quarto, né? Isso. Lá naquela parte vai ser a lavanderia, aquele cantinho. A gente estudou uma forma que dá pra gente fazer sem tirar nenhuma árvore do quintal inteiro. Na verdade, a gente até colocou mais. Então, a gente pensou numa forma do telhado, dá pra dar a volta naquilo ali. E deixar o chão um pouquinho permeável. Um adendo importante é que a gente não colocou um pouquinho mais, ela comprou 13 árvores. E plantou por aqui, ó. A ideia é ter um pomar grande quando... Não são nem árvores frutíferas, é tipo São. o pau-brasil, Tem 3 o apuruvu, frutíferas. essa árvore gigante. É só árvore gigante. É uma floresta. Fazer uma sombra gigante aqui. Isso é nem diamante, né? É super criativo e funcional, mas se você for bagunceiro, talvez esse tipo de casa não seja pra você. Comenta aí o que você achou da disposição dos ambientes e se teria coragem de fazer uma obra dessas. Mas peraí, de onde saiu esse container e como o Vitor e a Tati estão fazendo essa obra sozinhos? A Tati, eu acho que, não sei se ela chegou a ver muita coisa assim, mas eu vi muita coisa sobre tiny house. Aquelas casas japonesas e tal, que é tudo pequenininho, a pessoa mora em uma cama e um armarinho com um fogão do lado. Aí, tipo, algumas ideias vêm daí, mas aqui a gente tem 30 metros quadrados, então dá pra fazer um pouquinho mais coisa do que essas tiny houses. A gente fala, parece ser simples, mas quando a gente veio botar ele aqui, a gente também achou que seria simples, mas não é. É um negócio que pesa 4 toneladas, com 12 metros de tamanho, e você tem que tirar aquilo de um caminhão e colocar em outro lugar.
tomando cuidado com a estrutura que está em volta toda, poste, fiação. Aqui no caso, a rua fechou para o caminhão vir atravessado. A gente fez algumas imagens de drone, eu vou passar para vocês podem colocar no vídeo, que é o guindaste que devia estar uns 25, 30 metros de altura, com um cabo lá para baixo, subindo o container como se fosse um Lego, passando por cima do muro e abaixando. A ideia surgiu e aí a gente começou a ver vídeo no YouTube de como fazer. E depois disso a gente começou a pesquisar na internet e achou um monte de contato e começou a mandar mensagem e o WhatsApp virou uma loucura com 30 pessoas diferentes falando de container de Florianópolis, container de não sei aonde. E aí, os containers de Florianópolis, por exemplo, era um preço muito bom. Só que aí era 15 mil reais de frete. Não faz sentido, sabe? Quando a gente começou com a ideia de construir, a gente começou a ver vários métodos diferentes. E tudo pela internet ou conversando com outras pessoas. A base, acho que foi 100% de vídeo, né, que a gente viu no YouTube. Tipo, a gente não tem experiência com concreto e a gente teve que mexer com concreto para fazer a base. Então, a parte das sapatas, não, a gente não fez bem uma sapata. Isso aqui é basicamente um pilar enterrado por dentro da terra. A construção do container, ela é bem diferente de uma construção de alvenaria, por exemplo. Se um dos pés começar a afundar, o container vai no máximo fazer isso. E aí você levanta com o macaco, coloca alguma coisa e tá no lugar de novo. Ela não vai rachar e cair igual a casa de alvenaria. Então aqui a gente enterrou mais ou menos 40 centímetros nessa. E a gente tentou elevar sempre 80 centímetros de chão? 60? Teve algumas partes que ficou... eu acho que a parte do meio é a parte que é menos elevada. Ficou a 40 e poucos centímetros. E o pé de lá é o que tá mais distante. Ele ficou com 80 centímetros para fora da terra. Então, essa manilha ela tem no total de 1 metro. Aquele pé de lá ficou com 20 centímetros só para dentro da terra. Então 3 pés aqui do container, são 6 no total, estão enterrados e 3 estão por cima do concreto. Que esse concreto já existia aqui. Os que estão por cima do concreto, a gente fez 4 furos para encaixar aquela parte de vergalhão, né, que é a parte de aço do pilar. E fincamos ele ali e jogamos concreto por cima e é isso. E a parte dali, a gente jogou um pouco de concreto no buraco que a gente fez, colocou a manilha, colocou os vergalhões de aço, já todos amarrados entre eles, e jogou concreto por cima. E a parte de nivelar, a gente passou as linhas para tentar deixar tudo no esquadro, tem uns errinhos outros. E colocamos também o nivelar laser, que aí é muito mais difícil de errar. Só que o nivelar laser só funciona de noite, lá de fora. Então a gente teve que nivelar de noite essa parte. A gente tá tendo que aprender tudo na hora. E aí quando a gente aprende a fazer um negócio, mais ou menos, a gente não precisa mais fazer. Por exemplo, o concreto. A gente fez a base de concreto e nunca mais a gente vai mexer com concreto. Vamos sim, a gente vai fazer a lavanderia. E aí a gente começou a mexer com outras coisas. E a gente não vai mais precisar mexer com isso também, como foi o caso do bambu para fazer uma cerquinha ali. Então a gente aprende a fazer um negócio e é isso, não precisa mais usar. Agora a gente tá aprendendo a mexer com drywall. Provavelmente depois a gente não vai mais usar drywall na vida. Foi muito bom bater esse papo com eles sobre fazer as coisas com as próprias mãos, porque tem muita coisa que a gente acaba se identificando. E falando em mão na massa, tiramos um tempinho para trabalhar com drywall e dar uma força para esses queridos que já nos ajudaram tanto lá no rancho. Acho que um mês e meio mais ou menos, até que a gente comprou mesmo. Desde o início da pesquisa, pesquisar os preços, os lugares mesmo, até a compra. Que a gente estava pesquisando um pouco antes de como montar ideias, mas a compra mesmo foi aí 1 mês e meio. E esse processo de compra a gente teve que ir no Rio de Janeiro 2 vezes. A primeira para ver, no geral, como é o estado dos containers e para ver se a gente consegue mais barato. E a segunda vez a gente já foi na intenção de voltar com ele. A gente foi para ver como que estava o estado dele e a intenção já era voltar seguindo o container até aqui em casa.
Só que nesse meio tempo tem muita gente que tenta dar golpe, porque é um negócio difícil de rastrear, entre aspas. E até os próprios vendedores falaram com a gente para tomar muito cuidado com isso, até com gente que estava se passando por eles durante esse processo. Agora vamos falar de valores. Mas antes, pausa o vídeo aí e chuta nos comentários quanto você acha que custa um container desses. Foram partes separadas. O container foi 13.800 e algum quebradinho. O frete do Rio para cá foi 2.800 e o guindaste para colocar ele no local foi R$1.000. Então, 13, 15, 16, 600 e pouco o container, mais R$1.000 de colocar ele aqui. 17. E aí ela contabilizou 3 valores diferentes, porque eram 3 pessoas diferentes, 3 empresas diferentes. E a gente teve que organizar com uns 3 para tudo acontecer de forma certa, que a gente não ficasse ficando esperando 2 horas para alguém chegar. Então os 3 tinham que chegar ao mesmo tempo para a gente conseguir fechar a rua, levantar o container, colocar aqui e abrir a rua de novo. Foi complexo. Então, vamos tentar botar ela ali e a gente empurra do outro lado. Cadê ele? Desde que fizemos essa visita, a obra do Vitor e da Tati não parou. O container já tem até porta, janela e já tá ficando com carinha de casa. Se você quer acompanhar essa transformação de perto, vale a pena seguir eles lá no Instagram. O @ tá aí na tela. E por falar em Instagram, muita gente está pedindo mais conteúdo do que só um vídeo por semana aqui. Então é lá que a gente está compartilhando a nossa vida com vocês. Cada pessoa que segue a gente nos ajuda a realizar o sonho de conseguir marcas parceiras para apoiar novos projetos no rancho e trazer mais conteúdo de qualidade por aqui. Um gesto que não custa nada para você, mas faz toda a diferença pra gente. Uma das vantagens de construir a casa no container elevada é que dessa forma a gente consegue ter acesso à parte de baixo toda. Então a parte de instalação elétrica e hidráulica, a gente vai ali embaixo, faz os cortes e coloca. E se tiver algum problema futuramente, a gente consegue mexer também. Então toda a parte de elétrica e hidráulica vai ficar escondidinha aqui, vai ficar bem mais fácil de mexer se precisar. Acaba virando também um espaço de depósito, vocês conseguem deixar coisa. Poder guardar alguma coisa e não ter interferência de água e umidade do solo. Que para um negócio de metal é bem importante. A própria temperatura também, né? Você consegue ter um espaço de circulação, né? A questão da temperatura, a questão do container estar elevado também, faz o chão ficar bem gelado. Então, eu vi alguns vídeos de pessoas que fizeram a casa elevada, mas não tão elevada quanto essa. E quando chegou o inverno, veio muito frio de baixo. E aí eles não conseguiram ter acesso à parte de baixo para colocar algum tipo de isolamento. Então, caso... esse vídeo que eu vi era de um container de Santa Catarina. Lá é bem mais frio do que aqui. Mas caso aqui também fique bem frio, que a gente sinta isso no inverno, a ideia é conseguir ter acesso e colocar algum tipo de isolamento. Porque, pelo menos a princípio, a gente quer aproveitar o chão do container. Já que ele tá bem bonitinho, não tem tantos machucados. Nessa tarde, conseguimos adiantar uma parte da estrutura de metal que fica embaixo das placas de gesso. É como se fosse o esqueleto da parede. A próxima etapa é colocar o isolamento térmico, que no caso deles vai ser com lã de vidro, depois passar os conduítes para fazer a parte elétrica e, por fim, colocar as chapas de gesso para fechar a parede. Esse estilo de construção é ótimo para quem quer fazer com as próprias mãos e o processo acaba sendo muito mais rápido que a alvenaria. Eu mesmo já tive alguma experiência com esse estilo construindo um quarto e um banheiro na casa do meu sogro. Comenta aí embaixo se você quer ver essa empreitada que muita gente diria que é coisa de louco. E a gente fez um grupo e tá jogando lá as coisas que a gente foi comprando, valores e tudo.
E aí ontem, eu acho que não era pra eu ter feito isso, eu somei o valor todo. Tati me mandou várias mensagens no WhatsApp, tipo, não, eu estou em choque, porque em um mês foi 27 mil reais. Deu já 28, porque eu não tinha botado o vidro. Tem um mês que a gente, tipo, botou o container aqui e começou a comprar as coisas, tipo, drywall, vidro, Mas o que foi? A gente só comprou isso? Drywall, vidro, fio, ferramentas. Teve as questões de ferramentas também, padrão, Terra, concreto. padrão CEMIG. Teve terra pra gente aterrar um pedacinho do lago, teve a parte de concreto da fundação, Plantinhas. muitas plantas. Ainda tem mais coisa pra comprar. Por exemplo, parte de madeira, as janelas e portas elas vão ser de vidro, principalmente, tipo, vidros grandes, mas a moldura dela vai ser madeira. Então ainda falta madeira disso. Falta as portas internas. Falta a madeira do deck, que vai ter um deckzinho aqui e um do outro lado, pra gente poder acessar. A gente não tinha um... a gente não fez vai conta dar de tanto. orçamento. Não fizemos. Foi indo... Até porque a ideia foi meio recente, né? Tem 3 meses, mais ou menos, que a gente decidiu fazer em um container. Que antes a gente estava pensando em outros projetos. Que aí eu estava fazendo alguns tipos de orçamentos para ter uma noção de quanto que ficaria. Esse deve ter sido o 29º projeto de casa. Já fui lá do outro lado do lago, já fui no meio do lago, em cima do lago, aqui. Já passou por vários lugares, vários projetos de madeira, alvenaria, taipá. E aí o container, a gente comprou o container e agora tem que ser container. Já deu pra perceber que esses dois são muito corajosos, mas quem acredita sempre alcança. E falando por experiência própria, nem sempre é fácil fazer as coisas em casal, ainda mais sob estresse e com muita coisa pra fazer. É um cara estressante, mas a gente saber que vai ser difícil é mais fácil. Que a gente já conversa e fala, tá, quando eu ficar nervoso, quando a gente ficar nervosa é por conta disso, não é por conta de você. Tipo, porque o projeto demanda muito de energia, a gente fica cansado, a gente se machuca. E aí você chega tarde do trabalho e acorda cedo pra vir aqui. Então é desgastante psicologicamente e fisicamente. E eu acho que como a gente também tá aprendendo a fazer tudo, às vezes essa parte, tipo, a gente fica, o que a gente vai fazer agora? E aí eu mostro uma ideia, você mostra outra ideia, aí a gente fica tipo... Mas acaba fortalecendo também um pouquinho. Você lidar com essas situações meio adversas fortalece um pouco o casal, eu acho. Legal. Vocês estão pensando em, assim, o que vocês pensam sobre casamento, essas coisas? Vocês acham que vocês são casados? Vocês pensam em casar? Meio que a gente porque a gente mora junto e daqui a pouquinho a gente vai estar morando só eu e ela aqui. Então meio que já vai ser uma vida de casado, mas não no papel. Mas a gente vai se casar em breve. Não foi à toa que no dia do nosso casamento, ao invés de fazer do jeito que todo mundo faz, eu decidi consagrar a Tati jogando pra ela o meu buquê. Vitor, sem pressão, mas o tempo tá correndo. Brincadeiras à parte, no dia que eles estiverem prontos, com certeza a gente vai estar lá pra ajudar. E com esse momento que a gente sempre adora, o episódio vai chegando ao final. A gente sentou para acender uma fogueirinha e comer alguma coisa gostosa para bater papo. A gente queria poder ajudar muito mais esses amigos queridos. Mas como a gente disse, o trabalho deles não parou e se você quiser acompanhar, não esquece de seguir eles lá no Instagram. O nosso trabalho lá no rancho também não tá parado. Semana que vem a gente tá de volta ao Rancho das Nuvens para contar para vocês tudo que a gente já fez até aqui em mais de um ano de trabalho e o que vem por aí. Tchau, obrigado!